mas nós conhecemos o Espírito que está sobre nós. Nós conhecemos, meu Senhor, aleluia, a tua palavra. Nós conhecemos, ó Pai, o teu poder, a tua graça. E nesta manhã, Senhor, eu quero lhe pedir, manifesta o teu poder e a tua graça sobre a vida da Késia. Aleluia. Ó Deus, cubra, meu Senhor, com as tuas mãos poderosas, tudo aquilo que diz respeito a ela. Aleluia. Vai guardando, vai blindando, levanta a muralha de fogo ao redor do lar dela agora, Senhor. Levanta a muralha de fogo ao redor da família dela agora, Senhor. Que nenhuma retaliação, nenhuma investida, nenhum contra-ataque, porque ela vai falar a tua palavra, ela vai pregar a tua palavra, e nós seremos edificados, porque esta palavra edifica, essa palavra liberta, essa palavra cura, essa palavra sara, essa palavra transforma. Usa ela, Senhor, com poder, com autoridade, com graça. Senhor, nós profetizamos bênçãos sobre a vida dela, porque ela entrou neste devocional, Senhor, não somente para dar, mas também para receber, porque o Senhor não despede ninguém com as mãos vazias, e ela não vai sair daqui da maneira que entrou, mas vai sair daqui abençoada pelo poder que há no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Késia, pode pegar a direção, meu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Todos me ouvem bem? Glória a Deus. Amém. Primeiramente, é uma honra, com muito temor no meu coração, eu venho diante dos irmãos para liberar uma palavra para o nosso coração, porque é do céu para a igreja, né? E sempre quando eu estou diante da igreja do Senhor, eu tenho muito temor no meu coração de liberar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja, né? Porque a obra é de Deus, o caminho é o Senhor quem faz e a palavra é do Senhor. Eu me chamo Késia, faço parte da igreja Fonte de Vida, na Mata da Praia. Tenho servido ao Senhor com muita sinceridade no meu coração, com muito temor, tenho aprendido com o Senhor, junto com os irmãos. Tem um grupo de irmãos que estão aqui hoje me acompanhando lá da Europa, tá? A irmã Rose, que acabou de louvar. Nós temos também um grupo, né, de batalha espiritual, onde nós, todas as manhãs, 5 horas da manhã no horário do Brasil, nós estamos ministrando palavras de Deus sobre libertação, batalha espiritual, e também estamos, esta semana, iniciamos 11 horas da noite, com lives também pelo meu Instagram, com oração. Por que eu estou falando? Porque sou motivada pelo Espírito Santo de Deus a saber que nós temos uma igreja, né, que não é só de templo, não é só no templo que nós levamos a nossa adoração, mas tem uma igreja no secreto, crescendo. Pessoas que não querem a aparência, mas querem a presença. Pessoas que não estão preocupadas em exposição, mas estão preocupadas em aprender. E nós temos um grupo que estão aprendendo a palavra de Deus e grandes coisas o Senhor tem feito. Mas, irmãos, eu digo aprender a palavra de Deus da maneira que o Senhor quer nos ensinar. Porque nós decidimos, tomamos uma decisão de servir o Senhor em espírito e em verdade. Porque a palavra do Senhor diz que Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu sou muito fiel àquilo que o Senhor entrega a mim e também dou, né, ao Senhor. E não sou eu, né, o que tenho este poder, mas Ele tem liberdade para atuar através da minha vida. E eu louvo a Deus por estar nesse devocional. E pelo que eu sei, é a Sâmela, né, que foi levantada pelo Senhor, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Filha da Márcia Maria, né, se é da mesma pessoa que estamos falando. Sâmela eu conheci ainda criança, adolescente. Olha como que o Senhor, Ele traz, né, e traça os caminhos, né? Márcia Maria,
Nós fomos Glória a irmãs. Deus. Olha ela aí, ó. É essa mesma. Ah, então eu estou falando da pessoa certa. Servimos o Leoas juntas, né? Fomos intercessoras juntas em um grande... juntas na Assembleia. Fomos juntas na Assembleia de Deus ali em Barcelona, no ano de 2000, aleluia. E olha como que Deus, ele faz a sua rota e os seus caminhos. E hoje eu estou aqui em 2025, celebrando, né, na presença do Senhor e ministrando a palavra de Deus na presença da irmã Márcia Maria como testemunha do meu chamado, do meu ministério e da perseverança, né? E da perseverança, né, irmã Márcia? Mediante a tantas tribulações que nós passamos, a tantos ventos e tempestades. Mas sabe por quê, irmão? Porque dentro de nós existe uma essência de um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, justo e fiel. E quando nós nos colocamos na disposição e inteiramente entregamos a nossa vida a esse Deus, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos mantém de pé. Então eu louvo a Deus pela vida de todas as irmãs, parabéns por essa igreja que está buscando no secreto. Continue, não pare e que este grupo cresça cada vez mais, né? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero honrar com as minhas irmãs que estão aqui, honrando a minha presença, né? Irmã Vânia, Priscila, a Rose, todas da Europa, viu, irmãos? Tem gente da Alemanha, tem gente da Suíça aqui presente, que são, né, as pessoas que me acompanham, para a glória de Deus. E hoje essa ferramenta da internet é uma ferramenta poderosa, né? Porque ela não tem barreira. Onde tiver alguém com o coração disponível para ouvir a presença de a palavra de Deus e aprender de Deus, tem alguém que está falando dessa palavra, né? Tem ouvintes, tem quem ouve, tem também quem pregue. Nós não podemos colocar limitações ou criticar. Por quê? Porque o Senhor tem suas ferramentas, suas estratégias. E é sobre esse Deus que nós vamos falar aqui nesta manhã, em nome de Jesus. E aí o Senhor me deu uma palavra que está em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 5. E aí o Senhor me deu uma frase dentro dessa palavra. Na verdade, é o que o nosso Deus, ele é. Um Deus zeloso. Eu sou Deus zeloso. Eu sou Deus. Aleluia. E nós vamos discorrer um pouquinho pela palavra, porque quem me conhece sabe o quanto eu amo a Bíblia. Para tempo, né, Brasil? Para tudo. Késia! Hello, Késia! Olha aí ela aí, olha. Tem que ser a Cristina. Olha aí que Deus não deixa. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, igreja. Olha aí. E se nós damos mau testemunho? Hã? Cristina, glória a Deus. Vai me ouvir hoje, hein, Cristina? Vai ouvir a voz do Senhor através da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. É isso aí, irmãos. Olha. É uma honra te ouvir. Vai será uma honra. Amém. Uma honra muito grande receber da sua vida. A honra que você carrega. Solta aí, deixa Deus te usar. Amém. Vou deixar Ele falar através da minha vida, conforme Ele deseja, porque nós somos instrumentos na mão do Senhor, né? E aí nós vamos falar sobre o Deus zeloso. O que significa estas palavras, né? Porque nós muitas vezes nós sabemos, mas na essência nós não sabemos falar. E muito menos viver essa essência. E a palavra do Senhor diz em Êxodo, no capítulo 20, e o versículo 5 diz assim: não as adorarás, nem lhes dará culto. Aqui está se referindo a imagens de escultura, a ídolos, né? Que são levantados diante do nosso Deus para roubar a adoração exclusiva do nosso Deus. Então não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então saiba que você tem um Deus zeloso. Se você serve a esse Deus,
Ele é zeloso, ele cuida da sua geração. Ele cuida da sua família, ele cuida daqueles que vêm também depois de você. Aleluia, porque o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Ele é um Deus que quer relacionamento com o ser humano. E muitas vezes nós, enquanto seres humanos, nós sabemos falar sobre ele, conhecemos a sua palavra, mas não sabemos viver a sua palavra na essência e na totalidade, como ele deseja que nós vivenciamos. E é por isso que a palavra zeloso, aleluia, descreve para nós no hebraico um zelo ardente, exclusividade de Deus. Mas também no dicionário, vou trazer alguns significados porque foi assim que o Senhor me conduziu. O que significa a palavra Deus? Vou começar a falar sobre Deus zeloso. Alguém está com o microfone ligado? Desculpa, irmãos, eu me desconcentro. Mas vamos seguindo aqui. Aleluia. Deus, o que significa a palavra Deus? Deus é um ser supremo, criador do universo. Isso é o significado do dicionário. E ainda tem pessoas que não acreditam em Deus, que não crê em Deus, né? E aí o próprio dicionário, criado, né, pela mão do homem, entre infinito e eterno, sobrenatural e existente por si só. Mas também a palavra de Deus, em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 8, diz assim: eu sou o Alfa. É o próprio Deus dizendo quem ele é. O dicionário traz uma descrição como a palavra, para vocês verem que o mundo espiritual, ele está ligado à nossa vida terrena, sim, não está separado, está ligado. E assim diz a palavra do Senhor: eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu Deus, caiu a live? Só um minuto. Amém. Então vamos seguindo aqui. Então, o que significa a palavra Deus? Porque muitos falam sobre Deus. Ah, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu estou adorando a Deus. Mas você sabe o significado de Deus? Você sabe quem é Deus? Você já se fez essa pergunta? E aí a própria palavra, ela vem responder para nós. Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo 8. Eu sou o Alfa. Gente, vamos levantar um clamor aí pela misericórdia do Senhor, nós essa internet aí, em nome de Jesus. Que vai ser forte essa palavra, que o inimigo está se levando de maneira, meu Deus. É o que está acontecendo. É a minha internet, irmãs? Lá, seguindo a palavra de Deus. Irmã, nada pode impedir o que Deus tem para entregar. Operando Deus, quem impedirá? E a gente não fica preocupado, né? Porque Deus, ele está no controle de todas as coisas, né? O Senhor está no controle. Essa é a apresentação do Senhor para nós na prática, né, irmãos? Da nossa confiança nele, né? Qual é a nossa confiança neste Deus poderoso que rege todo o universo? Aleluia, que até o inimigo das nossas almas, ele tem o controle. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Nem chegou ainda, mas ele já é. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Aleluia. Aquele que é, aquele que era e que há de vir. Ele é uma adaptação do nome de Deus que foi manifesto a Moisés durante a revelação da sarça ardente e enfatiza a natureza eterna de Deus. Quando o Senhor apareceu diante de Moisés e conversou com Moisés naquele monte, diante dele, em uma sarça ardente, revelando o seu poder. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso, essa adaptação, o que é, o que era, porque o mesmo Deus que operou no passado, ele opera no presente. E o seu futuro, também ele já tem o controle. E olha como que é tão profunda essa palavra, que o salmista vai dizer que ainda antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia ele. Aleluia. Ele é o princípio e ele é o fim.
Então, fora dele não há outro. Além dele também não há outro. Ele é o único. Não adianta nós colocarmos outros deuses, aleluia, levantar ídolos para competir com a grandeza do nosso Deus. E é sobre altares que o Senhor nesta manhã está dizendo do nosso coração. Porque Ele é um Deus zeloso. E Ele vela em cumprir com a sua palavra. E o que significa zeloso? É aquele que cuida do que é seu. Aleluia. Zeloso é exclusividade. Deus zeloso. Ele quer exclusividade. Ele não aceita, não divide adoração com outro Deus a não ser Ele o único. Alfa e ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. É o princípio e o fim, ressaltando que o nosso Deus, Ele é um Deus soberano, que Ele é um Deus poderoso. Aleluia, esse é o nosso Deus. Ele é o início, Ele é o fim. No princípio ele era o quê? O verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Então o verbo é o quê? A palavra. Aleluia. Ele é a própria palavra. Glória a Deus. E Ele dá ordem, irmãos. As coisas têm que acontecer. Porque esse é o nosso Deus poderoso. E zeloso. O que significa zeloso no hebraico? Significa ardente. Por que eu trago para vocês esses significados, irmãos? Porque palavras têm significados. Palavras é comando, palavras são destinos. E palavras me faz entender aquilo que eu estou falando. Porque não adianta eu falar, Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus cuidadoso. É simples eu chegar aqui diante de vocês e falar, e vocês fazerem as interpretações de vocês. Só que eu preciso saber o que Deus ele quer falar na essência comigo e com você nesta manhã. Aleluia. Então o que é ser zeloso? Você é zeloso pelas coisas de Deus? Então vamos ver se realmente é sobre esse zelo que nós estamos falando. Porque ser zeloso no hebraico traz para nós um zelo ardente, exclusividade, devoção total, amor profundo que não tolera infidelidade. Meu Deus! Nós temos um Deus que não tolera infidelidade e outra coisa que Ele não tolera é a idolatria. E esta passagem que nós falamos tem a ver com o quê? Com idolatria. Qual o ídolo que você tem levantado no seu coração que tem tomado o controle desse Deus zeloso e poderoso? Você sabe por quê? Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Não é porque ele expulsa os outros deuses, não. É porque ele se retira, porque você fez a sua escolha. E muitas vezes, irmãos, nós estamos na prática do evangelho, estamos na rotina religiosa, mas Deus não faz mais parte da nossa vida. Por quê? Porque eu não sou coerente com a palavra. Minhas atitudes não corresponde com o que está escrito na palavra. Eu falo uma coisa, eu prego a palavra, falo bonito, mas na prática o meu comportamento não testifica da palavra de Deus. Então, quando eu sou zeloso, eu demonstro cuidado. E esse Deus, ele cuida de nós na exclusividade, porque ele quer nós na totalidade. É por isso que Romanos, no capítulo 12, o versículo 1 e 2, eu gosto muito de citar esta passagem, e o Senhor me faz citar ela nesta manhã. Aleluia! Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o seu culto racional, é o nosso culto racional que o Senhor sabe. Cada um está aí na sua atividade. Uma irmã está lavando a vasilha, a outra está preparando o almoço, a outra já está buscando a criança na escola, ou às vezes está preparando para levar a criança na escola, estão na sua rotina diária, outros estão no trabalho, mas estão com o coração no Senhor, estão devotando ao Senhor, estão ligados em Deus, não desconectaram da presença de Deus. Aleluia! Então nós temos que ser coerente com aquilo. Nós estamos, irmãos, muito cheios de movimentos. A realidade é essa, nós estamos muito bons em criar eventos,
movimentos, mas pouca prática da palavra. E Deus está falando nesta manhã, e eu sinto a autoridade de Deus em falar com uma igreja. Aleluia! Eu sou Deus zeloso. Eu velo em cumprir com a minha palavra. Arabassou de calamandarabaia, céu anagaia súbia. Jeremias, no capítulo 1 e versículo 12, diz assim: e disse-me, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Aleluia! E aí, irmãos, eu estava analisando esse versículo. Muitas vezes nós usamos essa palavra para trazer para nós como um benefício de algo que desejamos receber da parte de Deus. Ah, eu recebi uma promessa, então ela vai se cumprir. Mas nós não podemos esquecer que também o povo de Israel, antes de sair do Egito, também receberam uma promessa. Mas a palavra de Deus diz para os filhos que os pais não entraram na terra prometida, mas que eles estavam recebendo uma nova aliança da parte do Senhor, que o Senhor fez com os filhos para fazê-los herdar a terra prometida. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor vela em cumprir com a sua palavra. Ainda que não se cumpra em você a promessa que o Senhor fez para você, mas a sua descendência irá cumprir, aleluia, irá vivenciar a promessa que o Senhor te fez. Talvez você não vai ver em vida, ou a promessa que o Senhor te fez não é para você, mas para a sua descendência, porque o Senhor vela em cumprir com a sua palavra. E olha o que ele diz: não as adorarás, porque muitas vezes, irmãos, nós saímos da rota do propósito de Deus. Porque às vezes nós pecamos contra o Senhor levantando ídolos de adoração em nosso coração. Aquela pessoa que nós veneramos, aquela pessoa que nós queremos seguir, que não adora o mesmo Deus que nós. Deus não aceita alianças com o mundo e alianças com Ele. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus de aliança, um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer intimidade com o seu povo. E o Senhor quer revelar os seus segredos a nós. Mas como que está o nosso coração? Como que está o altar de adoração no nosso coração? E a palavra do Senhor diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia! E a palavra zeloso, irmãos, não tem a ver com ciúmes, né? Que Deus, ele é ciumento, não. Mas de alguém que deseja proteger aquilo que lhe pertence. Então, ser um Deus zeloso é um Deus de proteção, é um Deus que te protege. Então, vale a pena você se entregar ao Senhor, vale a pena você servir a esse Deus com toda a intensidade no seu coração, com toda a devoção, e deixar Ele controlar as suas vontades. Por quê? Porque Ele te protege. Aleluia! Então, a correta compreensão da natureza de Deus e de seus atos nos leva a uma adoração exclusiva, a sabermos que nós temos um Deus que não divide a glória dele, ele não ocupa lugar dentro de nós com outro Deus. E é por isso que muitas pessoas estão caminhando no engano do evangelho, achando que estão com Deus, mas não estão com Deus, achando que estão agradando a Deus, fazendo a sua vontade, mas Deus já não está mais ali. E aí nós ficamos questionando, indagando a Deus: Senhor, por que isso me sobreveio? Por que estão acontecendo isso comigo? E arruma um monte de perguntas, questionamentos diante de Deus. Aleluia! Mas será que se de fato nós conhecemos esse Deus, nós teremos tantas perguntas, nós teremos tantos questionamentos, ou nós compreenderemos o caminho que Ele está fazendo conosco? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não tolera infidelidade. Deus não tolera a idolatria. É por isso que nós vemos na nossa nação, eu vou falar do Brasil, porque nós estamos aqui, eu estou falando do Brasil, e nós vemos tanta destruição, aleluia, em diversos estados, por causa da idolatria. Aleluia, porque a nossa nação foi fundada debaixo de idolatria. Existem raízes de idolatria plantada no Brasil. E não adianta, irmãos, nós orarmos e dizermos: a nação do Brasil é do Senhor Jesus, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus que rege a nossa nação, que Deus que está regendo você, porque nação também tem a ver conosco, nós também somos nação santa.
geração eleita, Raia Sou de Kamanarai de Kamagai. E você, qual é o Deus que está aí neste coração, nessa nação? Qual é o Deus que está regendo? Qual a idolatria? Qual ídolo você tem levantado? É o seu trabalho? É o seu filho? É o seu marido? É o seu casamento? E se hoje Deus te pedir, aleluia, para você colocar diante do altar dele, aleluia, o que mais te dói? Você já se fez essa pergunta? Porque Deus pediu, aleluia, Deus tirou de Jó o que ele mais temia. E ele disse na palavra, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Mas Jó também reconhecia que tudo que Deus havia dado era de Deus e não era dele, que ele era um mordomo das coisas de Deus, porque Deus era exclusivo na vida dele. Jó foi um homem provado, é um grande exemplo para nós de provação. Mesmo quando seus amigos estavam à sua volta, acusando, a sua mulher pediu que o amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Para quê? Para acabar logo com o sofrimento? Para resolver de vez, porque Deus não tolera, aleluia, a idolatria. O que é a idolatria? É quando eu abro mão do Deus exclusivo, do Deus zeloso, do Deus que quer me proteger. É quando do meu coração eu divido altares. Aleluia, eu estou na igreja, eu estou na igreja, no templo, mas o meu coração está na festa que está me esperando. Eu estou ali entregando a minha adoração ao Senhor. Você está aqui mesmo, né, nesse devocional, mas você está com tanta pressa em sair da presença de Deus, e Deus está falando, não, você está aqui porque eu estou te livrando. Eu estou te segurando aqui ainda porque eu estou te dando livramento. Eu estou guardando a tua casa. Ramacaia sou. Você está aqui porque a tua família precisa. É porque tem uma bênção liberada sobre a tua casa. Para quê, Kézia? Que bênção que Deus vai liberar na minha casa? Para você destruir hoje os altares de idolatria. Faz um mapeamento, irmãos. Faz uma limpeza dentro da sua casa. Veja o que tem roubado a glória de Deus, o que tem roubado a presença de Deus. E elimina, aleluia. Não é só com oração, palavra e jejum não, irmãos, não é só isso não, é atitude, porque o Senhor observou foi as atitudes, aleluia, glória a Deus. E essa compreensão, irmãos, e adoração, elas são perdidas quando qualquer outra coisa criada por Ele torna-se objeto de adoração. É quando tudo que foi criado pelo Senhor, eu não consigo entender que eu não devo adorar. Foi o Senhor quem me deu, foi o Senhor quem criou, essa porta de emprego foi Deus que abriu, esse filho foi o Senhor quem te deu, esse casamento, esse marido, foi o Senhor quem te deu, mas você não deve adorá-lo. A adoração precisa ainda continuar, aleluia, a um Deus exclusivo, a um Deus zeloso, a um Deus fiel. Aleluia, já caminhando para o final. Louvado seja o nome do Senhor. O zelo de Deus combina, irmãos, com amor, com proteção e justiça. E quem não quer esse Deus? Ele protege seu povo da idolatria, que destrói a alma, rompe alianças, porque alianças com outros deuses te levam a uma destruição, e Deus te poupa. Deus te alerta, Deus cuida, Deus te protege. Ao mesmo tempo que Ele protege, que Ele não nos deixe corromper com outros ídolos, ao mesmo tempo Ele está nos corrigindo, Ele está nos disciplinando e Ele está ensinando sobre fidelidade. Porque se tem uma coisa que o Senhor não tolera é infidelidade. Aleluia. Glórias a Deus. E algumas passagens dentro da palavra de Deus eu registrei para trazer para nós, que não é só palavras, né, inspiradas pelo Espírito Santo, mas também dentro da palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito de Deus. Êxodo 14:14, que diz assim: o Senhor, cujo nome é zeloso. Deuteronômio no capítulo 4, versículo 23 ao 24. O Senhor Deus é fogo consumidor. Ele é zeloso. Aleluia. E muitas vezes, irmãos, Deus destrói por proteção. Às vezes o Senhor desfaz porque é proteção. Aramassou de Kamanai. Porque o Senhor não quer que você se perca. Porque o Senhor, Ele te protege.
Aleluia. E o Senhor nos adverte contra seguir a outros deuses, que não é Ele. E em Josué 24:19, Deus santo, Deus zeloso. Josué também vem trazer para nós essa referência de um Deus que cuida, de um Deus que quer exclusividade. Aleluia. Irmãos, Deus não passa a mão na nossa cabeça. Você tem que tirar essa ideia, o que eu tenho falado essa semana. Nós temos que tirar a ideia do romantismo do evangelho. Foi o que o Senhor ministrou comigo nessa semana. O evangelho não é romântico. Eu sei que você já ouviu essa fala. Olha para a cruz. O que tem de romântico na cruz? O que tem romântico nesse nome Jesus? O que tem de romântico na mensagem da cruz? Para de ficar iludindo as pessoas, para de ficar iludida. Coloque o pé no chão, viva a sua realidade. Pedindo todos os dias que o Senhor te direcione, que você tenha uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Se de fato você não está idolatrando pessoas. Irmãos, tem pessoas também que idolatram o lugar de Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia. E em Naum também a palavra de Deus traz para nós o zelo do Senhor ligado à justiça. Porque Deus, ele é amor, irmãos, mas ele também é fogo consumidor. Ele é um Deus justo. E ser justo, irmãos, é ser imparcial. Não é você puxar a sardinha para o lado de ninguém, não. É por isso que nós não devemos pedir a Deus a sua justiça. Porque dentro da justiça de Deus até nós entramos na conta. Porque nós não somos tão bons assim, irmãos, a ponto de nos isentar da justiça de Deus. De ser protegido por causa da justiça de Deus sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. E será que nós escaparemos da justiça de Deus? Será que nós outrora escaparíamos? Aleluia. E qual que é o zelo de Deus que traz para nós no Novo Testamento? Jesus purificando o templo por zelo pela tua casa. E o salmista também disse, né? O zelo pela tua casa me consome. O zelo pela tua casa me consome. Aleluia. E em Coríntios também Paulo expressa o zelo santo pela igreja. E você tem zelado pela igreja do Senhor. Você tem zelado pela palavra do Senhor. Você tem carregado a autenticidade da palavra de Deus. Trago as marcas do evangelho no meu corpo. Eu trago as marcas. Você pode dizer isso? Eu sou marcada por esse evangelho. Eu sou marcada por essa palavra. Aleluia. O Senhor me marcou. Porque Jacó teve um encontro com Deus e recebeu a marca. E quando ele foi marcado, o seu nome foi mudado. Aleluia. Quantos que têm o nome mudado, irmãos? Aleluia. Bebiam e não bebem mais. Eram chamados de alcoólatras. Hoje é filho de Deus, hoje é servo de Deus. Eram prostitutas, hoje é filho de Deus. É nação santa, geração eleita. Aleluia. Se prostituíam, hoje pregam a palavra. Quem é que tem esse poder, irmãos? Quem é que tem esse poder nas nossas vidas, se não é um Deus todo-poderoso? O alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Aleluia. Não existe outro Deus, aleluia, como o nosso. Deus, ele também é fogo consumidor. Então, ser um Deus zeloso significa que seu amor é exclusivo, é protetor e é santo. E ele não tolera ídolos, porque ele deseja preservar o seu relacionamento conosco. E uma vida espiritual santa, santidade, separação do seu povo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Isso é Deus falando. O meu povo perece por falta de conhecimento. As pessoas não querem o conhecimento, não buscam o conhecimento. Querem uma vida evangélica, uma vida cristã, levada por eventos, por encontros, por movimentos. Não que isso seja errado, irmãos, não.
mas muitas vezes colocam um jugo tão pesado sobre a vida do irmão, sem antes conhecer a sua história, sem antes saber a trajetória que aquele irmão fez. E às vezes o irmão está ali, se sacrificando, se esforçando, aleluia, e não temos amor dentro de nós e dizemos que carregamos Deus. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora sobre a Nagamanagai. É o zelo de Deus, irmãos, que ama profundamente e age para proteger este amor. Além de nós tomarmos uma decisão de estarmos na presença do Senhor, é Ele quem nos mantém na presença. Ele te atrai e Ele trabalha em nós para que a sua palavra se cumpra em nós. Esse é o Deus zeloso. É o Deus que vela em cumprir com a sua palavra. É o Deus que vela em cumprir com aquilo que Ele te prometeu. E você não precisa ficar preocupado. Tira a preocupação do seu coração. Você sabe por quê? Porque essa preocupação, ela está te afastando de Deus. Essa preocupação exagerada, fora do controle, desequilibrada, só está revelando o quanto você está precisando buscar a Deus. Sim, irmão, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E quando nós estamos ansiosos, preocupados, nós estamos colocando em dúvida de que Ele é capaz de fazer. Significa que você está errado ou em pecado? Não, não estou aqui para dizer isso para você. Eu estou dizendo que nós precisamos mais dEle, para que a nossa humanidade ela seja diminuída, esmagada, para que a glória do Senhor se manifeste em nós. Para que a presença não é para mostrar para ninguém. Não, não é isso. Não. Não é para poder você dizer para ninguém que você é melhor. Não. É para você ver a glória de Deus. É para você ver a manifestação desse Deus zeloso que vela em cumprir com a sua palavra. Então, zeloso, Deus zeloso, é um Deus que gosta de exclusividade. É um Deus que cuida de nós com tanto cuidado, a ponto de não deixar nós, aleluia, sermos levados por outros ídolos, por outros deuses, por idolatria. E se hoje existe um altar de idolatria no seu coração, na sua vida, irmãos, tem gente que idolatra o corpo, tem gente que idolatra o filho, idolatra o carro, idolatra a vida confortável que tem. Tem gente que idolatra o cargo da igreja. Tem gente que idolatra, irmão, a oração melhor, a pregação melhor. Irmãos, nós temos que analisar o nosso coração. O Senhor está nos chamando a uma reflexão. Porque nós também não estamos aqui para julgar e nem condenar ninguém. Não estou falando aqui porque alguém faz isso, não. É para nós olharmos para nós. A chamada que hoje eu faço para a igreja do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, é que olhe para nós. Como o salmista, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu escondo ainda algum pecado dentro de mim. Será que alguma preocupação não está aí escondendo um pecado? Talvez uma distração não está escondendo a adoração exclusiva? Não está roubando, a adoração exclusiva de Deus? Essas distrações, será que de fato elas não estão ocupando o lugar de uma adoração verdadeira? Porque se o Senhor procura, irmãos, é porque é difícil de encontrar. O Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que o nosso coração nesta manhã esteja voltado para o nosso Deus. Esse Deus que de fato é o princípio e Ele é o fim. Ele é o alfa, é o ômega. Aleluia. Eu quero finalizar com a leitura desse versículo. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir.
o Todo-Poderoso. Aleluia. Então não tem nada impossível que o nosso Deus não possa fazer. Então tira essa preocupação da sua cabeça. Tira essa preocupação do seu coração. Só adore. Você vai escolher nesta manhã questionar ou adorar. Em nome de Jesus. Amém? Pai, nesta manhã eu quero te louvar por esta palavra, Senhor. Eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar diante da tua igreja, servindo, Senhor, as minhas irmãs, servindo os meus irmãos, Pai, por essa palavra, sendo direcionado pelo Espírito do Senhor. Pai, que esta palavra continue queimando em nossos corações e que nós venhamos ter mais temor por ela, através dela, nesta manhã, Pai, que foi liberada sobre nós. Que nós não venhamos nos contaminar com ídolos, Senhor, que nada venha roubar, aleluia, a adoração exclusiva que é para o Senhor através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Porque a tua palavra diz, Pai, tudo quanto fizerdes, fazei como que para o Senhor, porque é uma vida de adoração exclusiva ao Senhor. Todas as áreas da nossa vida deve glorificar o nome do Senhor, render graças ao Senhor por todas as coisas, porque essa é a vontade do Senhor. E quantos que ainda perguntam, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual o teu chamado para a minha vontade do Senhor é essa? Que render graças a Ele por todas as coisas. Arabassou de Kamanai. Render graças ao Senhor pelo que você já tem. Agradeça pelo que você já recebeu. Agradeça pelo que Ele já tirou também da sua vida. Porque eu sou um Deus zeloso. Eu tiro, eu coloco, eu abato, eu exalto. Eu coloco reis e eu destruo reis nesta manhã. Porque anda assim tão preocupado? Se eu Deus, se sou o Deus que cuido, se sou o Deus que zelo, sou eu Deus da providência. Sou eu Deus da providência nesta manhã em casas aqui, que você dobrou o joelho e falou, Senhor, eu preciso de uma providência. Eu preciso de uma porta aberta. E o Senhor está dizendo, eu sou a porta. Passe por ela nesta manhã. Eu quero exclusividade no teu coração. Eu quero exclusividade na tua vida. Eu quero exclusividade na rotina diária da sua vida. Eu não quero marcar somente um momento, uma só estação. Não, eu quero fazer parte da sua rotina. Eu quero te pegar pelas mãos e andarmos pela cidade. Eu quero, te tomar pela tua mão direita e dizer a ti nesta manhã, eu sou contigo, não temas, porque eu sou contigo e eu te ajudo. Eu vou adiante de ti, endireitando os caminhos para você passar. Não temas o que pode te fazer o homem, porque eu sou Deus. Eu velo em cumprir com a minha palavra. Assim diz o Senhor, e deixo a minha paz. E a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Remacaia. Arabaia sou de Manahai. Não dou como o mundo a dá. Mas a minha paz, ela excede todo entendimento. Chega de interpretar a palavra pelas suas emoções, mas viva a palavra na essência a qual eu escrevi. Deixei registrado para seguir como direção, como receita, como bússola, como orientação para a vida de vocês, homens. Vocês são homens. E eu sou Deus, assim diz o Senhor nesta manhã. Pai, muito obrigada, Jesus. Pai, fique à vontade em nosso meio, Jesus. Obrigada, Pai, por cada ministração nesta manhã, pelos louvores, Pai. Obrigada, Jesus, por esta igreja que está buscando no secreto. Muitos estão de pé, porque tem muitos no secreto te buscando, Pai. Que levantem mais e mais, Senhor, adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, que vela pela tua palavra, que vela em cumprir a tua palavra, que amem a tua palavra, em nome de Jesus, porque a tua palavra é direção. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glórias a Deus.
Amém, minha querida. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. É uma honra